A partir dessa música, a gente vai falar de uma coisa essencial que todo mundo deveria saber ao começar a aprender música, para não ficar viciado em cifra, porque quando a gente não sabe disso, fatidicamente a gente cai no vício de cifra. Se a gente não entender a base hoje do discurso musical, desse idioma, entender como funciona esse idioma, cara, não entende com mais nenhuma música, beleza? Porque a melhor maneira da gente começar a entender esse aspecto é por meio de música simples. Não dá para você começar a construir uma casa pelo teto. Você começa pela base, pelo alicerce, e a partir daí a gente começar. Beleza? Então é isso. Vamos lá. Então hoje eu vou repetindo, né? A gente vai falar o quê? Dessa base, desse entendimento. O que tem? Qual é o enigma por trás da cifra? Qual é a magia da cifra? O que é que ela me passa? Então, esse enigma que a gente vai desvendar, esse mistério, né? Esse mistério que fica ali escondido por trás daquelas letrinhas e que ninguém fala disso, né? Então, por exemplo, comigo aconteceu isso. Eu saía tocando como tantas pessoas, comecei de forma autodidata e passei anos e anos e anos, mesmo depois de começar a estudar ter várias experiências de escola, de professores, continuei com um vício na cifra e com o não desenvolvimento do ouvido. Por quê? Porque existe um problema muito sério no estudo de música, de violão, do violão e do tocar, e de música em geral, e principalmente na música popular, que é a música que você precisa mais saber isso. Então, passei muitos anos com essa dificuldade, e depois, né, depois que eu consegui entender esse mistério, anos depois, já dando aula, eu pude perceber que tantas pessoas, tantos alunos que eu recebi que já tocavam, já tinham experiência, começavam a querer ter uma noção, acabavam também, a grande maioria também com esse mesmo problema, todo mundo começando pela mesma via, pelo mesmo formato. Então, isso aí foi uma coisa que ficou muito perceptível para mim ao ter contato com tantas pessoas que começaram, seja autodidata ou seja pela via convencional. Música é som, música não é uma arte visual. Então, quando a gente está lendo cifra, o que acontece? Quando a gente está vendo a cifra, está lendo a cifra, né? A gente bota aquela cifra, aprende aquelas letrinhas lá, sabe que aquelas letrinhas são posições aqui no violão, e você está trabalhando apenas a memória visual e a memória mecânica dos acordes, né? Dessas posições que chamam acorde, não é nota, é acorde. Nota é um sonzinho só, é só uma corda, é uma nota, né? Uma nota é uma corda. Essas posições que eu toco as músicas, né? Várias posições, chama acordes. Então, a gente vai achando que aqueles acordes ali, que a gente encontra ali naquela cifra lá, que a gente lê e a gente decora visualmente e mecanicamente, né? Essa memória tátil. E a gente não trabalha a principal memória que é usada na música, que é a memória auditiva. Música é som, música não é uma arte visual. Então, como que você vai desenvolver o ouvido se você está treinando só a vista, o visual, o olho, a leitura e as posições? Como que vai desenvolver o ouvido? Não tem como desenvolver o ouvido assim. É uma questão até lógica. Então, música é som. Então, eu tenho que começar desde o início do aprendizado com as primeiras músicas, com as músicas mais simples, a desenvolver esse entendimento sonoro. Então, estou tocando aqui a música com vários acordes, né? E esses acordes que eu estou tocando, eu tenho que começar a entender sonoramente o que está acontecendo nesses acordes, certo? Então, eu comecei dessa forma, sem saber disso, na confusão, naquele não entendimento, na esfera de música visual, de música mecânica. Eu não comecei na esfera da música som. Quando eu comecei a tocar na noite, comecei a ter uma vivência prática da realidade da música, a realidade prática, que eu fui obrigado, praticamente, a realmente entender o que estava tocando, entender o que estava começando a germinar, que eu já sabia na teoria, mas que não sabia na prática, que eu não tinha empregado na prática, né? Porque o estudo convencional leva a gente ficar viciado ou em cifra, ou em partitura, ou em tablatura, certo? Então, é isso. Quando a gente começa a mudar essa forma, essa abordagem, tudo muda.
Então, eu mudei da água para o vinho. Eu mudei de uma pessoa que eu achava que eu estava enganando, porque eu me perdia ali, porque era uma decoreba somente, sem entender o que estava fazendo sonoramente. E eu me sentia como se eu estivesse enganando. E depois que eu comecei realmente a trabalhar isso, e comecei a entrar num mercado mais profissional, e que isso foi exigido também na prática, no dia a dia, que eu comecei realmente a entender o que eu estava fazendo pelo ouvido. E a coisa começou a fazer muito mais sentido, e tudo foi muito mais fácil, e tudo foi muito mais claro, e muito mais divertido e mais gostoso tocar música. Porque você sabe o que você está fazendo, você começa a ter uma grande autonomia, né? Você pode fazer, você, a partir do vocabulário que você vai construindo, você consegue desenvolver o que você quiser tocando uma música. Beleza? Seja qual for a música, você pode complicar uma música, pode simplificar uma música, pode fazer o fingerstyle, pode fazer arranjos, se entendendo o que está fazendo, a coisa fica muito mais interessante aí. E você começa a se divertir muito mais, e não o contrário, que era se sentir viciado, se sentir sem desenvolver, sem conseguir desenvolver, você fica se sentindo como se estivesse travado, como se todas as músicas fossem uma só, porque você não aprende os ritmos, ou que você se perde, fica frustrado porque se perde no meio das músicas, tem dificuldade em mudar os tons das músicas, porque você não está sabendo essa questão também, pelo ouvido, então tudo se torna uma barreira grande para tocar e vira realmente uma decoreba, beleza? Então a gente vai entender, primeira coisa para a gente entender, quem não anotou, ainda não começou a anotar as coisas, comece a anotar agora. Primeira coisa, você precisa mudar a perspectiva musical. Música é som. Então, você deve, desde o início, desde os primeiros acordes das primeiras músicas, entender o que você está tocando sonoramente. Beleza? Eu vou dar algumas pistas hoje, mas hoje a gente vai focar um pouco mais na cifra. Só que eu vou dar a base inicial, né? Vou dar essa base inicial a partir de essas noções que a gente vai falar, né? Primeira noção, entender a cifra, campo harmônico e começar a empregar o ouvido, beleza? Campo harmônico sozinho não faz nada. Ah, eu já sei o campo harmônico dos tons todos. Não, é mesmo que nada. Saber o campo harmônico não resolve. Você tem que entender o sentido de cada acorde. Aí sim a coisa muda, tudo muda. Eu vou tocar uma música, fechou o computador, fechou lá o caderno, seja lá o que for, você estava olhando, acabou a música, você não sabe mais a música, você não sabe nem qual é o tom da música, você não sabe a sequência, se for uma música com uma sequência um pouco mais elaborada, e não consegue evoluir nas músicas, né? E nem consegue pegar música de ouvido, porque você nem não trabalhou o ouvido.